Shalom, Telis. Shalom a todos os membros, apoiadores do canal. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a aula número 10. Nós iremos, nessa aula 10, discorrer um pouco sobre o bastão. O bastão, que é o cajado, que é o símbolo de condução, de liderança, o símbolo do poder, do mago, o símbolo da peregrinação do grande patriarca Abraão, o símbolo da magia mosaica no Egito, e também um símbolo de aumento da nossa capacidade de consciência, aumento do nosso crescimento espiritual. O cajado, ele leva em si nomes e códigos sagrados, os quais nós discorreremos hoje sobre esses símbolos, sobre essas inscrições sagradas que você vai fazer e consagrar o teu cajado. E nós aprenderemos, através dessa simbologia, a entender o porquê que alguns grandes filósofos, como Aristóteles, Jaspers, na França, falaram de forma tão especial sobre o significado e a importância do símbolo, principalmente na filosofia natural, na metafísica judaica, na alta magia, que é o tema do nosso estudo. Hoje nós discorreremos detalhes sobre essa grande ciência, no que diz respeito especificamente a esse símbolo tão especial, tão importante na tradição cabalística, e iremos observar passagens bíblicas no texto original que apontam diretamente para esse grande símbolo. Um abraço para todos e vamos em frente. A transitoriedade e a intransitoriedade. Existem verbos transitivos, verbos intransitivos. Isso vem da gramática de Aristóteles, isso vem das categorias de Aristóteles, que é a base da nossa gramática. A nossa própria palavra gramática vem do grego. Nós temos uma herança clássica maravilhosa, principalmente aqui no Brasil. Nós temos que ter orgulho, passar a sentir orgulho do que nós temos. Nós recebemos uma herança maravilhosa, não só judaica, quanto também do classicismo romano e grego. O nosso idioma é o que mais possui raízes latinas, raízes gregas e raízes hebraicas. Nós deveríamos ser os mestres desse conhecimento. Não os anglo-saxônicos, não os americanos, não os ingleses, não os alemães, porque a língua deles não tem tanta influência quanto a nossa, o português. Então, nós temos que atentar para esse fato. O cabalista raiz, ele pensa em termos de raiz de palavra. Por quê? Porque ele já tem a intenção de fazer uma numerologia, de fazer uma gemátria, de fazer uma gemara, de fazer uma análise do que significa aquela letra, o que significa aquela palavra e que contexto está relacionado com isso. Bom, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que nós temos as duas perspectivas dentro de nós. Nós somos transitórios e nós somos também intransitórios. Nós temos aspectos em nós que vão passar, o nosso corpo físico vai passar, vai se desfazer, mas nós temos uma essência que não é transitória. Nós temos que entender esse fato. Isso está na gramática, isso está em todos os aspectos da filosofia, isso está na filosofia natural e, claro, mais do que qualquer outro lugar, está na Cabala. Tá bom? Nós temos que nos acostumar com a ideia de que existem dois aspectos para a nossa existência: a essência e a acidência. Então, a essência é intransitória e a acidência é transitória, é passageira. Tá bom? Ela precisa de algo, de um complemento. Quando você está na transitoriedade, você sempre precisa de alguma coisa. Você precisa de objetos, você precisa de comprar, você precisa de coisas que vão te fazer preencher o teu espaço. Preencher algo que está em você, que está pedindo, que está clamando e você não está compreendendo talvez. E você acha que comprando um objeto ou adquirindo um determinado objeto, aquela ânsia ou aquela necessidade, aquela carência vai passar. Não, não passa. Porque aquela carência não é necessariamente daquele objeto. É algo mais, é algo muito mais profundo. E é esse fenômeno que nós temos que dedicar o nosso tempo. É esse fenômeno que é o caminho para conhecer a nós mesmos. Assim como disse o grande sábio Sócrates, Tinioteron, Tignoti a seafton, Gnoti seafton em grego, que quer dizer conhece a ti mesmo. Se você não conhece a ti mesmo, se você não conhece a si mesmo, você não pode conhecer mais nada de forma correta, de forma própria, porque vai haver sempre uma carência, vai haver sempre algo que está faltando. Então, na carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo fala exatamente isso aí, tá bom? Você tem um mundo, gente, que é visível aos nossos olhos, certo?
que os nossos olhos, nossos sentidos podem codificar, né? Podem decodificar, vamos dizer, né? Que isso está encodificado pela natureza e esses nossos sentidos vão decodificar, vão passar essas informações para o nosso cérebro, para os nossos sentidos, em formas de sinais eletromagnéticos, né? Sinais elétricos, é isso que vai acontecer. E nossa mente vai processar isso aí, né? Então você tem um mundo visível e você tem um mundo não perceptível pelos sentidos. O mundo que está oculto dos sentidos. É exatamente isso que Paulo está falando aqui, ó. Vamos ver. Mi skopitonimon to blepomena, ala tabepomena, tagar blepomena, prosheira, tademin blepomena, aiona. Então, aiônia significa algo que é eterno. Então ele disse assim, ó. Enquanto não nos concentramos, skopton é da onde vem a palavra escopo, né? Fazer um escopo, fazer uma avaliação, fazer uma estimativa de alguma realidade, de algum objeto, de uma pessoa, de uma situação, né? De uma sociedade, o que for, de um conhecimento, né? Então ele disse, ao passo que nós estamos fazendo um escopo, né? Skopton, né? E estamos nos concentrando nós mesmos, não nas coisas que se veem, ó. Alatami bepomena, mas nas coisas que não se veem. Ó, mi significa negação. Alatami blepomena. Então, tablepomena são as coisas que se veem, são as coisas que os nossos sentidos conseguem perceber. Mas Paulo está dizendo aí, cuidado, não confie nesses sentidos. Esses sentidos são limitados. Esses sentidos estão presos à dimensão em que você está. Eles não revelam nada mais além daquilo que foram programados para revelar. É preciso que haja, que aflore em você um outro sentido, um sexto sentido, que vai fazer com que você observe além dos 5 sentidos. Esse fogo divino que está em nós, que é o símbolo da sarça ardente de Moisés. Aquele fogo que Moisés viu na sarça ardente estava dentro dele. O fogo está dentro de nós. Esse fogo está dentro de nós. O nosso maior dilema nessa vida, o nosso maior sofrimento às vezes nessa vida, é tentar decifrar o que esse fogo está dizendo para nós. O que são as coisas que nos anseiam tanto? O que são as coisas que nos incomodam tanto? Quais são as coisas que nos deixam infelizes? E por que algumas informações não batem com a realidade? Não nos satisfazem de forma prolongada, né? Mas elas rapidamente elas se evaporam, elas se perdem, elas se tornam coisas efêmeras, né? E não nos satisfazem por muito longo tempo. Então é essa a nossa questão aqui. Vamos lá. Então, veja aqui, ó. Ao passo que não nos concentramos, ó, em avaliar, skopton, né? Imon, a nós mesmos, nas coisas que se veem, mas alatami blepomena, mas nas coisas que não se veem. Por que Paulo disse isso? Veja a resposta. Tagar blepomena, proserra, tademi blepomena, aiônia. Então, por quê? Porque as coisas que se observam nesta geração, ó, proskeira, né? Keiros é esta época em grego, ó, essa situação específica em que nós estamos agora, né? Então, proskeiros, ou proskeira, né? Proskeira. Então, não nas coisas que estão observando aqui agora, nesse momento, neste século, nesta dimensão, né? Tade mi blepomena eona. Então, por quê? As coisas que se observam são passageiras, ó. Elas têm uma data de validade. Mas as coisas que não se observam são eternas. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha a profundidade do que Paulo está falando aí. Por que Paulo tinha essa profundidade? Por que Paulo conseguiu escrever 70% do Novo Testamento? Por que Paulo deixou tamanha influência, né? Até mesmo sobre os próprios seguidores de Cristo mais experimentados do que ele, que conheceram o Cristo antes dele? Porque ele tinha um conhecimento especial. É por isso que ele se destacou tanto. Além de ser um poliglota, né? Ele teve o treinamento diretamente de Gamaliel, que é o único rabi na história de Israel que é chamado de Ramban, ou seja, o rabi dos rabis. O homem tinha uma percepção da realidade muito elevada. Tinha uma mente fantástica, uma percepção além do seu tempo.
Só basta citar um exemplo para vocês. Quando o apóstolo João e Pedro foram presos, né, no Sinédrio, no Sanhedrin, né, o Sinédrio, onde estavam os anciãos, né, eles iam ser julgados e possivelmente até condenados à morte. Todos estavam fanaticamente exigindo uma punição para os dois. Gamaliel foi o único, está no livro de Atos isso aí, no livro de Atos dos Apóstolos, foi o único que se levantou e disse: homens de Israel, o conselho que eu dou para vocês é que se esses homens forem de Deus, vocês podem estar lutando contra Deus. Então tenham cuidado. Porém, se esses homens não forem de Deus, eles vão se acabar por si mesmos. Eles não têm raiz. Eles mesmos vão se eliminar. Eles mesmos vão se terminar. Eles mesmos vão fazer com que o movimento deles não vá longe. Que eles não têm conteúdo, eles não têm raiz. Mas se eles tiverem raiz, vocês podem estar correndo o risco de estar lutando contra algo divino. Então o conselho que eu dou para vocês é: não se metam com esses homens. Olha só a mentalidade desse homem. No meio de pessoas altamente fanatizadas, né, altamente irracionais, que não queriam diálogo, que não queriam soluções, este homem consegue ter essa percepção. Vocês estão entendendo por que ele era chamado de Rambam? E foi este homem que treinou o apóstolo Paulo. Ele diz claramente que eu fui treinado aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel passou para ele um conhecimento tanaíta, né, dos tanaíms, que envolvia os princípios da Cabala. Tá bom, gente? Então, Paulo fala isso no texto em hebraico, no livro de Gálatas. Né? Ele fala da Kabbalah Avotai, da Cabala dos meus pais, da Cabala dos meus ancestrais. Então existia um conhecimento oral e é isso que Paulo está passando aqui. Ó. É isso a riqueza do que ele está dizendo em original. Então, ao passo que nos focamos, né, focamos a nossa avaliação, a nossa pesquisa, a nossa inquirição, né, não nas coisas que se observam, mas nas coisas que não se observam. Porque as coisas que se observam são passageiras, são dessa época. Ó. Mas as coisas que não se observam são eternas. Então aqui está, gente. Ó. Você tem um outro mundo que está diante de você, diante de todos nós, e nós não estamos vendo este mundo. Então nós não devemos nos precipitar e achar que nós já sabemos de tudo, ou achar que nós já temos o controle sobre tudo. Não. O cabalista é aquele que encara tudo com cautela. Ele sempre é aquela pessoa que diz: e se não for dessa forma? E se existir a justiça divina? E se existir uma prestação de conta? O que é que eu vou fazer? Né? Então, o cabalista é aquele que sempre tem um pé atrás. Ele sempre é um pouco mais exigente do que a média. Então, vamos lá. O símbolo do cajado, né? O símbolo do cajado que você observa na Torá, Gênesis capítulo 32, versículo 10, ele transmite para nós exatamente esse conhecimento, né? Ele transmite para nós o conhecimento da importância dessa peça, da importância desse instrumento divino. E a Torá nos diz basicamente o seguinte, né? Katonati mikol hasidim, katoneti mikol hasadim. Hasadim é da onde vem a palavra, né? O nominativo para os Hassidins, que é um grupo, né, judaico ortodoxo, que são chamados piedosos, né? Aqueles que se dedicam à justiça, aqueles que se dedicam à justiça de Deus, aqueles que estudam a Torá com o coração, com a piedade, né? Aqueles que são devotos. Então aqui está o nome deles, ó, gente. Hassidim, ó. O Michal Haemet Asher Aritah et Avedaha Bikemakli Avati et Hayardem. Aqui está Yardem. Yardem é a Jordânia, hoje, né? O país, a Jordânia. Yardem, né? Vamos lá. Hazé Vaatá Hayati Lishnei Mahanot. Então, Lishnei Mahanot, aqui está. Lishnei Mahanot. Né? Eu virei duas partes, ou seja, eu me dividi em dois. Aqui ele está dizendo que ele veio como um só, trazendo o seu o quê? Ó, Bamakli. Bamakli. Tá vendo? Que é o meu cajado. Aqui está, ó. Makel, que vocês viram que é a palavra usada por Moisés, né? Bamakel, Bamakli. Então ele veio trazendo o seu cajado até esta terra. Ele entrou nesta terra
trazendo o seu cajado. Essa terra era quem? Era a Jordânia. Ó, Averdem, Averderra. Aqui está, ó, Averderra et Averderra. Então ele veio trazendo o seu cajado apenas, né, para esta terra. E depois ele fez o quê? Lishnei Ha-Naot. Ha-Naot. Então ele se dividiu em duas bandas. Literalmente, ele se dividiu em dois. Vocês estão vendo aqui? Aqui está inserido o código, né, da unidade, da mônada, que se transforma em dois, dos dois que se transformam em três, do três que se transforma em quatro. Aqui é um código indicando a emanação divina, através da história do patriarca. Através da história do patriarca, os escribas estavam inserindo um código para aqueles que tinham mais percepção de perceberem o que de fato estava acontecendo, do que é realmente que o texto está falando. E observe que nesta transição da unidade para se tornarem dois, né, Lishnei Hanahot, Mahanahot, Hanahot significa se separar, da onde vem a nossa palavra Mahá, né, Hamaha, amarrar, né, se transformar em dois, vamos dizer assim. Então, dessa unidade para se dividir em dois, ele trouxe o que com ele? O cajado, ó. Tá vendo? Ele trouxe o cajado. Por quê? Porque o cajado é o sinal de direção, é o sinal de condução, é aquele que lidera, é aquele que conduz, é aquele que vai abrir o caminho diante de você. É por isso que Moisés usou o cajado para sair do Egito, né? O cajado de Moisés tinha poderes mágicos. Quando ele estava com o cajado erguido, Israel estava vencendo a batalha. Quando o cajado, ele cansava o seu braço e o cajado começava a cair, Israel começava a perder a batalha. Então está óbvio que esse cajado não era simplesmente um pedaço de madeira comum. Não. Ele tinha escritos secretos dentro dele. Ele tinha uma escrita mágica dentro na superfície desse tronco de madeira, né, que poderia ter sido uma madeira de lei, uma acácia, uma madeira excelente, né, como aqui no Brasil nós temos o jacarandá, pau-brasil, né, e assim por diante. Foi uma madeira de excelência, e eles registravam, inscreviam essas letras mágicas nesse cajado e faziam a consagração do mesmo jeito que nós vamos fazer no dia 1º de maio, num dia e hora de Mercúrio. E naquele momento, aquele cajado deixa de ser um pedaço de madeira comum e passa a ser uma entidade viva. Ele passa a ter literalmente poder, quem sabe até o poder de curar, porque vocês viram lá no passado, que a gente leu duas aulas atrás, né, o cajado de Eliseu foi usado para curar um garoto que estava entre a vida e a morte, né? Então você vê que o garoto foi trazido de praticamente um estado de morte para a vida, usando-se o cajado pelas mãos de Gease, pelo representante de Eliseu, a quem ele recomendou: não cumprimente ninguém. Se alguém te cumprimentar, não cumprimente de volta, porque você vai tirar a magia do cajado. Tá bom, gente? Então, o cajado dentro da tradição cabalística é extremamente importante, é extremamente necessário. E é isso que está registrado aqui agora no livro de Gênesis capítulo 32, versículo 10. Ó, Bimacli é o nome do cajado, ó, né, que vem de Maquel. A raiz da palavra Macli é Maquel. Macli, ele está dizendo o meu cajado. Eu só trouxe até essa terra o meu cajado. Ou seja, ele estava querendo dizer que eu vim para cá sem nada, apenas com o meu cajado. E hoje eu já me dividi em duas bandas, ou seja, eu reproduzi, eu criei algo mais. Eu expandi, eu emanei. Então aqui está o mistério da emanação dentro de uma história simples e que às vezes não é percebida. Tá bom? Da mesma forma, nós emanamos de Deus e o cajado é a nossa ferramenta para nos levar de volta ao mesmo estado de consciência. Quando se diz que nós vamos voltar, não quer dizer que nós vamos subir literalmente aos céus. Esse céu já está dentro de nós. Nós é que temos que ligar isso aí. Esse céu é um estado de percepção. Você pode atingir ele ainda neste mundo. Você não precisa morrer. Você pode, depois que morrer, claro, você vai chegar. Mas você pode atingir esse nível ainda aqui neste mundo. Só depende de você pôr em prática esse conhecimento. Então vamos lá. Mais à frente aqui nós temos em Bamidbar, que é o livro de Números em hebraico, capítulo 21, versículo 9, o símbolo, né, o segredo, o signo, a cifra
que está por trás deste símbolo aqui, que é o caduceu, o cajado do caduceu. Esse cajado do caduceu, gente, está dentro de nós. É um símbolo que representa o fenômeno maior que ocorre dentro do nosso corpo, que é o estado de elevação da consciência, né? Que é o uso da energia sexual, o enrijecimento da energia sexual para aumentar o nosso estado de consciência. Do mesmo jeito que nós temos a capacidade de criar outra vida à nossa semelhança, nós temos também a condição de acender a luz do nosso templo com essa mesma força. Isso chama-se a Kundalini, pelos indianos, né? E aqui na tradição cabalista, chama-se de quê? A serpente e a espada. Ó, é isso? E aqui em cima estão os querumbins, ó, que bloqueavam a entrada para o paraíso. Esse paraíso está dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, literalmente. Ele é concreto, ele é real, ele é uma glândula. E essa glândula vai acender se nós soubermos como funciona esse mecanismo aqui. Então, na Cabala nos ensina isso, e aqui no livro de Bamidbar, que é o livro de Números, capítulo 21, versículo 9, nos diz o seguinte: Vayaz Moshe Hanahash Haroshet Maishmenu Arhanes Adonai im Nahash e Hanahash et Ish Vaebit et Nahash Vaya a Haroshet. Vaya a Haroshet. Então aqui está, ó. El Nahash Va Haroshet. Vahai. Ou seja, Vahai significa se há alguém, se nenhum homem, né? Ish. Aqui está, ó. Et Ish Verhinevet El Hanahash Haneroshet Vahai. Ou seja, se um homem fosse mordido pela serpente no deserto, em Bamidbar, no deserto de Números, né? Ele seria o quê? Ele teria que olhar para a serpente de cobre que estava na estaca, né? na posição da estaca, e ele ficaria vivo. Ó, Vahai, ele ficaria vivo. O que mais isso aqui está dizendo, gente, é um código de Moisés, é um código aí que está dentro da Torá e que às vezes é interpretado literalmente. O que Moisés está dizendo é o seguinte, é que dentro de nós está a cura de todas as doenças. Dentro de nós está a cura, está a perfeição da nossa saúde. Só depende de nós sabermos como funciona o nosso processo alquímico, como funciona a nossa física quântica, a física quântica do homem. Como que essas energias dentro de nós vão produzir esse desenvolvimento aqui, né? De forma que essa serpente aqui se transforme de uma serpente que te matava para uma serpente que passa a te dar vida. É esse basicamente o grande mistério por trás desse texto aqui. Tá bom? Então Moshe, aqui está Moisés. Nahash, aqui está a serpente. Ó, tá vendo? E aqui você tem exatamente El Nahash Vahai, ou seja, a serpente. Você observaria a serpente e ficaria vivo. Perdão, gente. Então, Nahoshet, Hanahoshet, né? Hanahash, ó, Nahash, Nashaha e Hanes. Então aqui estão todas as palavras que estão relacionadas a esse grande fenômeno que ocorre dentro de nós e que é o estudo da alquimia cabalística. Quando você se expõe às energias dos planetas, você sabe, já de antemão, que você tem 7 esferas de poder dentro de você, que são as chakras, são as sefirá, que são essas energias que permitem que você reproduza, são essas energias que permitem que você tenha lógica, são essas energias que permitem que você fale, que você seja capaz de entender de forma inteligente as coisas. Então essas energias, dependendo da força que elas possuem, você pode ter essas qualidades mais fortes, mais presentes ou menos presentes. Né? Todos nós temos a capacidade divina dentro de nós, só que nós temos níveis diferentes de indivíduo para indivíduo. Então o que essa ciência quer fazer é justamente colocar você dentro desse círculo, em observância das 7 esferas, das 7 esferas celestiais, dentro do conhecimento dos metais, do que o metal pode fazer, de atrair energia real, né? Concreta, definitiva, conhecimento de primeira qualidade, não conhecimento teórico nem abstrato, né? O conhecimento abstrato é importante, mas não podemos residir na abstração
pro resto das nossas vidas. Nós temos que vir para a prática. E é esta prática que vai, de fato, alterar o teu corpo. Dentro do círculo sagrado, com os instrumentos de metais previamente consagrados, com as invocações, com as orações, com a recitação dos nomes divinos, você vai começar a despertar em você poderes que você não sabia que você tinha, que você não conhecia. E é justamente esse o medo deste conhecimento. Eles não querem que você entenda isso. Eles não querem que você estude isso. Isso é do diabo, isso vai lhe fazer mal, isso não é para você. Vá para a igreja como os outros. Né? Vá trabalhar junto com o rebanho. Pense como o rebanho. É isso que eles querem para nós. A recomendação que eles têm para nós, se nós seguirmos, nós não vamos a lugar nenhum. É necessário nós chegarmos ao ponto de, como nós somos pessoas maduras, hoje nós tivemos uma conferência aqui com alguns membros, né? Nem todos puderam participar, infelizmente, né? Vai ter outras oportunidades, mas foi uma coisa maravilhosa. Nós vimos ali pessoas, professores, nós vimos ali médicos, nós vimos pessoas de todas as influências e segmentos da sociedade, com experiências similares, com experiências muito parecidas, e pessoas que já estão mostrando que acordaram, tá bom? Acordaram e já não querem mais ser conduzidas por terceiros. Nós temos agora que buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento está diretamente relacionado a nós, a cura de todo os nossos males psíquicos, físicos, está dentro da prática desse conhecimento, dentro do entendimento do que está cifrado dentro da Torá, tá bom? Não é por nada que este aqui é o símbolo usado pela indústria farmacêutica, mas nós vamos observar mais à frente que o símbolo sofreu uma alteração. E nós vamos saber por que essa alteração foi feita. Vamos lá. Observe que não é mais, né, o caduceu, não é mais a espada com os querumbins e a serpente, não é isso? Não é mais, mas é uma taça. Uma taça em que o veneno da serpente é expelido. Este é o símbolo do que eles chamam hoje de saúde. Tá bom, gente? Então nós já sabemos essa história e nós sabemos muito bem que ninguém conseguiu se curar seguindo a doutrina desses homens. Está na hora da gente acordar para esse fato, está na hora da gente partir para o conhecimento de braços abertos, porque Deus não intencionou que nós fôssemos doentes, Deus não intencionou que nós fôssemos limitados, Deus não intencionou que nós fôssemos escravos. Isso foi uma construção social, uma construção política, intelectual, filosófica. Isso foi feito através de muitos milênios. Isso foi feito, foi produzido, e esse modelo, essa matriz, está sendo aplicada até hoje. Né? Não por aqueles que estão na sociedade secreta, como nos disse lá o nosso querido Dionísio, né? Paulo Dionísio, ele nos falou sobre isso, né? Não por esses que estão abaixo, mas que estão lá em cima, no topo da pirâmide. Eles sabem do que estão fazendo, entendeu? Então, como esse símbolo é usado hoje? Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, né? Paulo fala que as obras da carne, né? O que é que significam as obras da carne? São justamente o que Paulo está querendo dizer aqui? É moralismo, que você não pode fazer? Não é moralismo, não tem nada a ver com o que as religiões disseram. Esqueça daquele discurso de moralismo, que você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a característica das pessoas que não conseguiram entender a verdade é essa aqui que vocês vão ver agora. Ó, idolatria, farmaquia, ectrie, eres zilos, ó, zelo, ciúmes, né? Ciúmes nocivos, né? Fimi, eristie, discostacie e aireses. Aireses é da onde vem a nossa palavra heresia. O que é uma heresia? É uma formação de facção, é uma formação de um grupo homogêneo, né? Para propósito de quê? De controle absoluto, né? É um monopólio, é uma oligarquia, como se diz também em grego, oligarcos em grego. Então a hereses é justamente da onde vem a palavra heresia. A heresia está relacionada a uma conspiração. Então, se alguém acha que não existe conspiração, vão na história que vocês vão ficar decepcionados. O que mais existiu foram conspirações, tá bom, gente? E olha a palavra que Paulo usa no grego, farmaquia. Será que isso nos lembra alguma coisa? Claro. Claro que sim, né? A indústria farmacêutica. Então,
Não é como diz na tradução. O que eles fizeram na tradução? Eles colocaram aqui espiritismo, ó. Não tem absolutamente nada a ver com o contexto, não tem nada a ver com a linguística do texto, com a análise crítica do texto, não tem a ver com a história do período, né? É uma coisa do século XIX na França, de Allan Kardec. Né? É um segmento do espiritualismo, né? É umas ramificações, né? Que é o kardecismo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Eles trocaram a palavra. Eles eliminaram a palavra farmaquia. Por quê? Porque fica muito claro, principalmente para quem fala português. Ele vai ver e vai dizer, oh, isso aqui parece com alguma coisa que eu conheço. Vai ficar muito óbvio. Então o que eles fizeram? Ó, risca essa palavra do texto e coloca espiritismo. Tá bom, gente? Para o bom entendedor, poucas ações e poucas palavras bastam. Então, farmaquia é a manipulação de fórmulas químicas com intuito prejudicial, ou seja, a guerra biológica. Será que é o que nós estamos vivendo hoje? Qual o objetivo? O objetivo não é ver o nosso progresso. Pode ter certeza. Então, este símbolo não é o mesmo do caduceu, que vocês viram aqui atrás. Ó. É um símbolo modificado, né? Porque o caduceu é um símbolo de cura e saúde perfeita. Tanto que o caduceu é usado por sacerdotes, é usado pelos papas, é usado pelos líderes, né? Os metrópoles, né? Metrópoles, como eles falam, que são os líderes da igreja ortodoxa siríaca, são os líderes da igreja ortodoxa grega e também da igreja ortodoxa russa. Eles usam o caduceu. Nós vamos ver aqui à frente. Esse caduceu, gente, está dentro de nós. Aquele relato lá em Gênesis, em Bereshit, né, da espada que se revolvia, ó, e os dois, que é a dualidade, o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Aquilo ali é o quê? A energia positiva e negativa. Você só está de pé, você só pensa, você só se move, você só escuta outra pessoa, porque dentro de você estão subindo e descendo energia o tempo inteiro, vinda do cérebro até os pés e retornando novamente. E claro, da Terra também, porque você se expõe à Terra, a Terra tem energia elétrica, eletromagnetismo. Então você está sendo exposto a essa energia o tempo todo e ela também está dentro de você. Então essas duas energias que sobem, né, numa espiral através do cajado maior, que é o cajado que está no centro do teu corpo, que é a tua medula, né, onde estão os 33 níveis da tua coluna vertebral, que representa o número 33, o número da perfeição, 33, né? 3 vezes 3, 9, raiz 3, tudo está relacionado, tudo está perfeitamente relacionado. Né? Então esse caduceu está dentro de nós. Esse é o grande mistério da nossa vida, esse é o grande código que está no livro de Bereshit, que está no livro da Torá, nesse livro fabuloso da Torá, e que nós vamos explorar isso aí em detalhes. Aqui nós estamos fazendo o conhecimento prático, mas nós estamos já fazendo a conceitualização em preparação para o que vem pela frente, tá bom? Então vamos lá. Os símbolos estão diante de nós. Vejam, o símbolo de Dagon, ó, Deus peixe. Olha o chapéu de Dagon aqui, gente. Olha o caduceu aqui, ó. Uma variação do caduceu, né? Aqui é uma variante do caduceu. Né? A saúde, a vida. Os símbolos da alta magia, da alquimia, estão abertamente expostos. Olha aqui o caduceu, gente, ó, na igreja ortodoxa. Ó. Isso aqui está dentro de nós. Aqui é a coroa, a Keter, que fala na Cabala. Diante de nós aqui, ó. Só que se você for perguntar a um sacerdote que aquilo tem alguma coisa a ver com a Cabala, ele vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com a Cabala, você está enganado. Né? Se você não tiver conhecimentos sobre isso, ninguém vai te dizer. Só aqui no curso de Gilead que a gente joga tudo no ventilador, né, gente? Mas o nosso intuito, claro, não é constranger ninguém, mas é simplesmente atingir o conhecimento, tá bom? Sairmos dessa caixinha, desse mundo pequeno que nos colocaram. Vamos lá. O cajado na escrita pictográfica que nós vimos lá, né? O Makelechem, ó, né? Makelechem. Como aqui é uma sílaba átona, né? Ela não tem tonicidade. Esses dois pontos um em cima do outro quer dizer a sílaba átona. Então ela não tem força. Então a gente não vai dizer lé, a gente vai dizer umakelhem. Umakelhem. Ou seja, o lamed aqui, que representa o cajado no pictográfico antigo, ó o cajado perfeito aqui, ó.
ele representa o cajado. O lâmina aqui, ele não é tônico. Ele é meramente o quê? Um auxiliar. O que é que os masoretas estão querendo dizer com essa notação masorética? Que, diga-se de passagem, foi usada por George Cantor, professor de matemática, né? Sobre os infinitivos, ó, né? A teoria dos conjuntos e assim por diante. Ele usou essa notação aqui masorética, gente, ó. Foi daí que vem a alta matemática. Os símbolos da alta matemática vêm justamente do hebraico, vêm justamente da cabala, tá bom? Você veja que ele está aqui como átono, como sílaba átona. Por quê? Porque ele está sendo auxiliar de alguém aqui. Quem é esse alguém que está aqui? É a letra Kof. Olha a letra Kof aqui, gente, no pictográfico, ó. Agora me diga, o que parece isso aqui, minha gente? O que parece isso aqui? O cérebro, os dois polares do cérebro. Tá bom? E a medula, ó. Tá vendo, gente? Aqui está todo o mistério. Então, o cajado, ele é o que aqui? Ele é átono. Por quê? Porque ele é um auxiliar da nossa mente. Ó, ele é um auxiliar. Então, aqui você tem o Makelechem na escrita pictográfica. E aqui você tem no que foi depois do exílio babilônico, que eles encriptaram o hebraico e deixaram dessa forma. Vejam a diferença do cajado aqui e o cajado aqui, ó, o lamed. Quase não parece um cajado. Não é isso, gente? Por quê? Porque a intenção foi ocultar o simbolismo, tá bom? Então você veja que você tem aqui o vav, você tem o maim, o mem, que é a letra M em hebraico, que parece o quê? Ondas, ó. As ondas do mar, as ondas eletromagnéticas, ó. Aqui estão as ondas, ó, gente. Aqui está o cérebro, depois vem o cajado, depois vem o sinal da produção do trigo, ó. Aqui está a terra produzindo, crescendo o trigo. Aqui está o cli, que a cabala chama de o cli, que recebe o quê? A luz. Ó, a luz brilha sobre esse recipiente, que é o nosso cli, é o nosso vaso. Você não vê que Paulo fala muito lá, né? Existe vaso para honra e vaso para desonra. Ó. Se você é um vaso para honra, você é um vaso para... Ele sempre usa a palavra vaso. Em hebraico é cli. É aqui que está essa palavra, gente. Ó, aqui que está o símbolo dele. Né? O sol se bate sobre as sementes, bate sobre a erva e ela cresce. E ela produz o quê? Novamente, ó, ondas. Ou seja, ela recebe a onda, ela processa através do nosso cérebro, ela se reflete no auxílio do cajado, ela produz os frutos e ela emana energia. Você vai passar a absorver a energia através de um equilíbrio, que o Vav aqui, ó, era justamente o poste que segurava a tenda, né, de Abraão, a tenda de Moisés, a tenda do beduíno. Né? É aqui que se segurava a tenda. Então essa letra hebraica tem um simbolismo muito grande. Ele é o símbolo de quê? Da sustentação da nossa casa. Ele é o símbolo da sustentação de uma sociedade, de um país, de uma família. Tudo está aqui. Aqui está a base de tudo. Aqui está o alicerce. Né? E aí ele produz o quê? Ondas, que vão vão relacionar diretamente ao cérebro. E através do cajado irão produzir frutos em forma de quê? De ondas. As mesmas ondas que nós recebemos aqui. Então isso aqui é um grande símbolo. Se nós estudarmos lá no nosso curso Cabala, hebraico para cabalista, essa será a abordagem que nós vamos fazer. Nós vamos estudar hebraico como nenhum outro curso de hebraico, porque nós vamos estudar hebraico dentro do simbolismo real, usando o pictográfico como base para entender o que foi feito posteriormente da língua hebraica. A língua hebraica foi encriptada para tirar de contexto, para que você não pudesse entender. Eu pergunto a vocês, como que nós conseguiríamos entender esses símbolos aqui, tão claros, né? Tão reais? Desculpa aí, pessoal, bati aqui. Tão reais, usando essa escrita aqui, ó. Como que vocês iriam conseguir decifrar isso aqui? Nunca, tá bom? Então aqui está na forma do sinaítico, né? O escrito proto-sinaítico, que aqui é o men, só que já está de forma mais diferenciada. Aqui ainda preserva a mesma similaridade, ó. O kof, a letra kof, que é essa letra aqui, ó, que representa o cérebro. Né? Aqui no meio você tem a glândula pineal, ó o pontozinho dagesh. Aqui é a glândula pineal, que está no centro da nossa cabeça. Ó. E aqui embaixo os três quer dizer o quê? As 3 sefirotes que estão na parte superior do nosso corpo.
Que uma vez que elas forem acionadas, uma vez que elas forem ligadas, elas vão ligar também a glândula pineal. Tá bom, gente? Então isso é um grande código fisiológico, né? Então aqui vocês observem, ó, o cajado, o cérebro e as ondas. Então você vai ser o receptor dessas energias. Você vai ser o grande receptor, o grande encodificador, né? O grande beneficiário dessa energia secreta que está nos astros, que está nos planetas e que está diretamente relacionada ao teu dia de nascimento, à hora que você nasceu, à tua personalidade, ao aspecto que você nasceu. Naquele aspecto que você nasceu, formou a tua vida. Só que se você vivesse numa sociedade mais esclarecida, nossos pais fariam o quê? Uma cerimonial do teu planeta naquele exato momento. E ia despertar em você fenômenos psíquicos que você não teria de outra forma adquirido. Então esse é o grande mistério. Então o Makelechem é a palavra completa. E aqui está Makel, que é a raiz da palavra. Ó. Makel, essas três aqui, ó. Men, Kof e Lamed, que representa o bastão. Tá vendo? Então vocês vejam a importância do bastão dentro do processo alquímico que a nossa mente irá passar dentro da magia. Então esse grande homem aqui, professor de Harvard, linguista, ele escreveu essa obra maravilhosa aqui, que é Early Hebrew Orthograph, A Study of the Epigraphic Evidence. Então ele diz, o antigo primitivo, a ortografia primitiva hebraica, um estudo sobre a evidência epigráfica. Tá bom? Então esse homem aqui produziu essa obra, esse é um dos grandes que nós vamos estudar mais à frente no nosso próximo curso, na numerologia, né? O estilo literário e a geometria sagrada. Nós vamos estudar este aqui, Humberto Cassuto e outros homens de nome, homens que foram mestres em decifrar esse código. Tá bom, gente? Então vamos lá. A força das palavras, né? O Ludwig Wittgenstein, né, que dedicou a sua vida a um trabalho de decifrar o código que está por trás da linguagem, né, na filosofia, e alguns dizem que ele não conseguiu, não logrou êxito, mas essas pessoas não conseguem entender que ele foi o que talvez chegou mais próximo do que de fato nós estamos conseguindo fazer aqui com o hebraico pictográfico. Se não fossem as mudanças impostas nas línguas, isso seria muito mais facilmente alcançado, o objetivo dele. Então ele disse o seguinte, ó, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Olha só. O limite da tua linguagem, olha como a linguagem é importante, olha como que a língua, olha como os caracteres hebraicos que nós vamos estudar, que nós vamos fazer parte de nós, essa é a nossa língua verdadeira. Tá bom, gente? Todas as outras línguas se surgiram do alfabeto que vem do hebraico. Até o grego seguiu o mesmo ramo, né? Alfabeta. Alfabeta em grego, Aleph Bet em hebraico, né? Então os gregos herdaram essa tradição, herdaram esse conhecimento. Os fenícios, né? Os ugaríticos, esse conhecimento está lá. Então ele diz que dentro do conhecimento da língua está também o tamanho do teu mundo. Então é por isso que esse estudo é importante, porque ele vai revelar para nós uma perspectiva muito mais ampla do que passaram para nós, né? Tem um ditado aqui na Bahia que diz que algumas pessoas, né, medem largo e cortam estreito, né? Ou seja, prometem demais, mas só entregam o insuficiente. Então, quando nós começamos a estudar esse conhecimento e a colocar em perspectiva, nós começamos a ampliar a nossa visão das coisas. E nós começamos a reconhecer os sinais. E nós começamos a entender o que significam esses sinais. Enquanto que a maioria não está percebendo absolutamente nada. Está diante deles e eles não estão vendo. Vamos lá. Então, aqui nessa obra, né, o Dicionário de Filosofia de Nicola Abagnano, página 616, diz o seguinte aqui, ó. Vamos ver. Aristóteles, né, foi o primeiro a inserir entre o nome e o seu designado a afeição da alma. Olha só. A afeição da alma. Ou seja, ele disse que não era só o nome, né, e o designado. Ou seja, não era só o signo, o significado e o significante. Existia aí no meio aí, ó, a afeição da alma. Existia algo que está dentro de nós que vai também interagir com aquelas palavras que nós estamos recitando dentro do ciclo sagrado. Você vai recitar aquilo de coração, do teu profundo, mais profundo da tua alma. Você vai se purificar por meio das ervas. Então você vai ter uma força de palavra muito grande. E isso tem um benefício imenso. Vamos lá. A representação, o conceito mental, né,
da ideia, né? Ou palavra interior, ou qualquer outra denominação que venha entre o nome e o seu designado. A inserção desse termo permite reconhecer, ao mesmo tempo, o convencionalismo da linguagem e a necessidade dos seus significados. Aristóteles, de fato, afirma que um nome é um vocabulário semântico, né, segundo a convenção, e entendendo como por convenção que nada que é nome por natureza, mas apenas depois de se tornar um símbolo. Ó. Olha o símbolo aí. Ó. Isso está na obra de Aristóteles, De Interpretatione, ou seja, sobre as interpretações, né? Volume 2, página 16 a 18, né? Então está aqui a citação. Então vocês observem que Aristóteles diz que entre o signo, o significado e o significante, existe aí algo que está dentro da alma, que é a tua participação também nisso aí. Né? Você vai ter uma participação subjetiva em vibrar essa palavra, em dar a ela a força, o significado que ela de fato tem, porque ela não é mais só um nome, ela é agora um símbolo. Tá bom? Então aqueles nomes que você vai ter lá nos quadrantes, né? Nos quadrados do círculo, aquilo não são só mais nomes, eles também são símbolos. El, Adonai, Agla, Yah, todos eles agora são símbolos. Ou seja, eles têm poder real, tá bom? Aristóteles já sabia disso. Então vamos lá. O grande Jaspers, né, que é um filósofo francês, ele diz sobre a cifra, né, o que significa esse símbolo, né, a cifra. Né? Ele fala o seguinte, ó, é a linguagem da transcendência, isto é, o símbolo mediante o qual o ser transcendente pode estar presente na existência humana, sem, contudo, adquirir caracteres objetivos e sem fazer parte da existência subjetiva. Filosofia, volume 3, página 137, a obra do Jaspers. Se vocês buscarem, fizerem uma busca na Amazon ou no Google, vocês vão encontrar. Esse foi um dos maiores, foi um dos grandes, porque ele se dedicou exclusivamente à simbologia, aos símbolos, tá bom? Na filosofia natural. Uma coisa, uma pessoa, uma doutrina, né, uma poesia, podem valer como símbolos, né, ou cifra da transcendência. Símbolos e cifras são também chamados de situações limites. Por que ele chamou de situações limites? Porque justamente por não entendermos o que significa esse símbolo, nós esbarramos nele. Né? Por que eles colocam tantos símbolos nas indústrias, nos comerciais de televisão, nos carros, nas roupas? Se você for observar, tudo são símbolos. Né? São logogramas, né? São logotipos. Né? Por que esses símbolos estão lá? Eles estão falando com o nosso quê? Com o nosso inconsciente. Ou com o nosso subconsciente. Depende do nível que tem aquele símbolo, né? Mas o que você está vendo Jaspers dizer aqui é o quê? É que isso é uma linguagem da transcendência, ó. O elemento transcendente está lá. E ele chega até você, mas não participa do teu mundo objetivo. Por que não participa do teu mundo objetivo? Porque você não foi capaz de entender. Então, se você não foi capaz de entender, você vai viver aquele símbolo de forma o quê? Abstrata. Você não vai viver aquele símbolo de forma concreta. É isso que acontece com a Cabala. É isso que acontece com as narrativas e os relatos que estão na Bíblia. Se nós não conseguimos entender o código que está por trás, o código mágico que está por trás, as palavras, o jogo masorético para ocultar e revelar o conhecimento, né? Esse jogo todo que foi feito aí, se nós não conseguimos entender, aquilo não vai ter operação objetiva na nossa vida. E vai ficar lá no mundo da transcendência. Bonitinho lá no mundo dele. Mas não vai ter efeito nenhum real sobre nós. E o que nós estamos buscando aqui no curso de Gilead é esse efeito real. É essa mudança em nós. Mudança física, biológica, química. É isso que nós estamos procurando, né? O tempo não aconteciam mais e tinham mudado. Então eu sou muito investigativa. Apesar de ser evangélica, dentro da igreja, fiquei sempre investigando. Há 5 anos atrás eu conheci o judaísmo. E quando eu conheci o judaísmo, eu rompi com a igreja e saí da igreja evangélica.
saí com meu esposo, porque meu esposo foi fazer teologia e quando ele começou a fazer teologia, ele começou a descobrir umas certas coisas. E quando ele começou a descobrir algumas coisas, ele me contou. E quando ele me contou, me acendeu uma chama, uma coisa que eu digo, eu quero saber mais disso. E daí foi que nós resolvemos sair da igreja. E não foi fácil, porque o judaísmo normalmente, principalmente o judaísmo messiânico, né? Ele já é uma afronta para quem está vivendo aquela outra realidade. Eu compreendo, eu entendo.